É isso. Eu quero dizer, se o preço nosso acompanhasse o preço, por exemplo, da cidade vizinha Joinville, nós economizaríamos por tanque de combustível de 10 a 12 litros de leite. O vereador Jefferson de Oliveira reitera pendências no projeto Minha Casa Minha Vida. As famílias simplesmente ficam jogadas e não se sabe nem se são perdoadas das dívidas, né? Porque a partir do momento que se faz um financiamento na Caixa Econômica, ela só se preocupa em cobrar. Mas assumir as suas funções, que é atender o contrato no qual ela fez, que foi vender um produto sem qualidade, né? Direito de consumidor, isso não acontece. O vereador Arlindo Rincos falou sobre a segurança pública em Jaraguá do Sul e pede auxílio dos colegas para lutar por mais efetivo de policial militar. Político ladrão, corrupto, sem vergonha. Eu aposto que você jamais imaginou ouvir isso em palestra ministrada pelos servidores da Câmara Municipal. No projeto Câmara.com Você, eles falam sim sobre a corrupção, mas eles também mostram a outra realidade da política, não é mesmo, vereadora? Infelizmente, a mídia sempre vende o lado perverso da política, a malversação dos recursos públicos por uma parcela de políticos. Mas nós podemos perceber que, tomando, por exemplo, a Câmara dos Deputados, que tem mais de 500 deputados, veicula na imprensa de 40 a 60 deputados que sempre estão envolvidos em algum ato de corrupção ou algum escândalo. Mas não se fala das ações que os outros que não estão envolvidos em nenhuma falcatrua praticam. Então, a conclusão que se chega é que temos, sim, bons e grandes políticos defendendo os interesses da comunidade. Basta que nós percebamos e olhemos os dois lados da moeda. Obrigada, vereadora. Obrigada também, estou sempre à disposição e o nosso projeto continua firme. Nós entendemos que dessa forma nós continuaremos trabalhando para mudar o conceito da comunidade em relação à política. E na quinta-feira, os estudantes do Colégio O Mago e do Senai estiveram aqui no plenário participando da segunda etapa do projeto Câmara.com Você. Eles trouxeram ao presidente da casa as suas indicações. Rua Aracari, lateral da Escola Portão, de entrada e saída de alunos. Torná-la mão única, devido ao grande movimento de veículos dos pais de alunos e da empresa Halmac. Mais eventos que propiciem a participação de jovens das diferentes regiões da cidade nas distintas... Boa noite a todos. Havendo número legal, iniciamos, sob proteção de Deus, a 32ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Josimar de Lima para que realize a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiver em mim. João 15, capítulo 4. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 27 de maio de 2014, terça-feira. Mensagens recebidas do Executivo. Número 54. Encaminha projeto de lei número 70 de 2014. Ratifica o programa Recicla Jaraguá. Número 55 de 2014. Encaminha projeto de lei número 71 de 2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente. R$120 mil para o Fundo Municipal de Assistência Social. Número 56 de 2014. Encaminha projeto de lei número 72 de 2014, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, R$60 mil para a Fundação Cultural. Ofícios recebidos de Nelson Antônio Serpa, ofício número 944 de 2014. Encaminha resposta à moção número 2 de 2014, relativa aos servidores dos Correios. Do Ministério da Educação, comunicado números
75.277 até 75.341 de 2014. Informam a liberação de recursos financeiros. Do Ministério da Saúde, ofícios números 1.434 e 3.913 de 2014. Informam a liberação de recursos financeiros. De Luiz de Freitas Melo Neto, envia planilha de controle de saldo da conta COSIP, relativa ao mês de março de 2014. De Ademir Isidoro, ofício 210 de 2014. Encaminha balancete e anexos do SAMAI relativos ao mês de abril de 2014. Ofício recebido do Executivo. Encaminha decreto número 9.914 de 2014, que dispõe sobre o horário de expediente nas repartições municipais nos dias dos Jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2014. Ofícios enviados. Número 71 de 2014, para Dieter Jansen. Encaminha projeto de lei aprovados. Número 72 de 2014, para Dieter Jansen. Encaminha indicações. Número 73 de 2014, para Dieter Jansen. Encaminha solicitações dos alunos das unidades escolares participantes do projeto Câmara Ponto com Você. Matéria do Legislativo. Projeto de resolução número 13 de 2014, de autoria da mesa diretora. Institui a forma de pagamento de despesas pelo regime de adiantamento. Indicações do vereador Jair Pedro, número 235 de 2014. Providenciar o patrulhamento e macadamização de toda a extensão da rua José Tits, bairro 3 Rios do Sul. Do vereador Josimar dos Santos de Lima, número 234 de 2014. Colocar iluminação na ponte que fica na JGS 50, depois do Flamenguinho, próximo a uma casa cor verde. Número 238 de 2014. Implantar rotatória alemã na rua Domingos Anacleto Garcia, próximo ao loteamento Harmonia, bairro Santo Antônio. Do vereador José Osório de Ávila, número 236 de 2014. Viabilizar a limpeza do terreno localizado na rua Eugênio Carsten, condomínio Village Stark, bairro João Pessoa, e construir neste local uma academia ao ar livre. Da vereadora Natália Lúcia Petri, número 239 de 2014. Avaliar a possibilidade da implantação de mão única na rua Santilha Pures Rangel, entrando pela rua José Teodoro Ribeiro e saindo na rua Rinaldo Bogo. Número 240 de 2014. Providenciar estudos visando a implantação de ciclofaixa em toda a extensão da rua Procópio Gomes de Oliveira, até seu término na rua José Teodoro Ribeiro. Moção de todos os vereadores, número 3 de 2014. Apresentamos moção de apoio nos seguintes termos, considerando que o escotismo é um movimento mundial, educacional, voluntário, apartidário e sem fins lucrativos. O movimento escoteiro tem como proposta o desenvolvimento do caráter de jovem por meio de um sistema de valores que prioriza a honra baseado na promessa e na lei escoteira e através da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, fazendo com que o jovem assuma seu próprio crescimento, torna-se um exemplo de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina. O movimento escoteiro é reconhecido de utilidade pública em todos os níveis, bem como de educação escolar, e tem hoje, no estado de Santa Catarina, mais de 7.400 membros, entre jovens e adultos, voluntários divididos em mais de 110 unidades escoteiras. As crianças e os adolescentes são, por força do artigo 227, caput da Constituição Federal, destinatários da proteção integral e da mais absoluta prioridade de atenção por parte do Estado. De acordo com o disposto no artigo 4, parágrafo único, a linha C e D da Lei número 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, a preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas e na destinação privilegiada de recursos públicos junto aos mais diversos setores da administração e privados. Tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina o projeto de lei número 77 de 2014, 77.0 de 2014, apresentado pelo deputado estadual Maurício Skudlark, que vem sendo chamado de Lei do Escoteiro.
o qual possibilita desconto de ICMS para as empresas que fomentarem o escotismo no Estado. A aprovação deste projeto de lei irá contribuir para o crescimento e a expansão do escotismo no Estado, fortalecendo as unidades locais e, com isso, proporcionando atendimento a um número maior de crianças e jovens, contribuindo para que tenhamos uma sociedade melhor. A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul manifesta apoio a este projeto de lei. Assim, requer-se que, depois de cumpridas as formalidades legais, seja oficiado ao presidente da Assembleia Legislativa, Vossa Excelência, senhor Juarez Ponticelli, e aos deputados estaduais, a fim de que tomem conhecimento do nosso apoio. Seria isso, senhor presidente. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam o nosso trabalho, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, só registrar nessa casa na noite de hoje a homenagem nacional, a homenagem do Dia Nacional do Trabalhador Rural. No dia 25 de maio comemora-se o Dia Nacional do Trabalhador Rural, data especial de uma pessoa forte, guerreira, trabalhadora e, acima de tudo, honesta, que com sua força e coragem enriquece e engrandece nossa terra e nossa cidade, e da mesma cultiva e tira todo o sustento para toda a família. Parabéns aos honrosos trabalhadores rurais de Jaraguá do Sul e região pela passagem do seu dia. Obrigado. Vereador João Alércio Femancini. Boa noite, presidente, vereadores, comunidade, imprensa. Senhor presidente, eu queria que o senhor colocasse hoje o projeto de emenda da Lei Orgânica 1 de 2014. Está deferido o seu pedido. Obrigado. Esse primeiro, tá? Faz esse aqui, daí antes desse aqui, ó. Antes desse, esse. Ok. Daí tu falece, eu vou com esse aqui, tu volta também. Qual que é o número desse projeto, né? Informo que as matérias constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Projeto de emenda à Lei Orgânica. Primeira votação. Temos em primeira votação o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, 2014. Informo que os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça foi favorável ao projeto. Está em discussão o projeto. Vereador Jair Pedrinho. Senhor presidente, vamos acabar com a sangria. E serei muito rápido e objetivo nessa discussão, senhor presidente, que merece a atenção dos munícipes que nos prestigiam e também dos vereadores. Essa emenda à lei orgânica, que termina com estas supostas férias dos vereadores, que não se trata de férias nenhuma. Aliás, independentemente do resultado, senhor presidente, eu lhe peço que, independentemente do resultado, o senhor convoque sessões extraordinárias durante essas 2 semanas de recesso, para não acumular a pauta. Aliás, o que eu vou falar aqui, quem sabe os vereadores nem gostam de ouvir. Agora, esse suposto recesso
E vou refalar o que eu disse há uns dias atrás. 2 semanas sem sessão, se economiza dinheiro. Se economiza dinheiro. Porque os debates que se promovem nesta casa, muitas vezes não pagam a luz. Vamos falar sinceridade, senhor presidente. Muitos debates... Não vou dar nome não, vereador Pedro Garcia. Não vou dar nome não. Nós vamos falar de economia, nós vamos falar de Singapura, nós vamos falar de Portland, nós vamos falar de Munique, nós vamos falar de economia, porque 2 semanas de recesso incomoda muito. Incomoda muito, uma discussão que o senhor também ajudou a levantar. Então vamos ser muito justos com a consciência de cada um dos vereadores aqui. Nós tivemos dias atrás uma discussão muito grande com a Fundação Cultural. Foi falado aqui inúmeras vezes, que se nós não seguíssemos o parecer jurídico dos nossos advogados, poderia dispensá-lo todos. Poderia mandar todos para casa, porque nós não precisamos de advogado. Nós votamos politicamente. Essa votação aqui é técnica ou é política? De recesso. Essa votação aqui é técnica ou é política? Tecnicamente, nós não poderíamos votar. Porque o parecer jurídico diz aqui: a não observância da simetria constitucional poderá tornar o projeto inconstitucional. Então, ela é política. E agora eu pergunto para os senhores vereadores: aumentar o número de vagas aqui nessa casa de 11 para 19, é técnico ou é político? Ah, mas hoje nós temos que votar politicamente. Aumentar o número de vereadores é técnico. Então, eu não estou entendendo? Ou a gente segue uma linha política ou a gente segue uma linha técnica. Então, nós vamos votar politicamente hoje? Vamos acabar com o recesso. Eu estarei todos os dias de julho na Sala Amarela, onde eu atendo todos os dias da semana. Todos os dias da semana. Não sei o que é férias, a não ser ir rapidamente de sábado para domingo. E eu devo ser justo com os vereadores. No último recesso do ano passado, eu vi todos os vereadores nesta casa. Porque eu estava aqui. Ninguém viajou, ninguém passeou, ninguém se divertiu. Eu vi todos os vereadores aqui ano passado. Ter ou não ter uma sessão noturna aqui, de noite, teve extraordinárias. Ter ou não ter, para mim, absolutamente não conta nada. Não conta absolutamente nada. Acho que para casa se economiza. Ar-condicionado, café, água, luz, funcionários. Independentemente do que os vereadores vão dizer depois que eu sair daqui, que eu me sentar à minha cadeira, que os vereadores usem a palavra e cada um defende o seu voto. E cada um defenda seu voto, dos demais 10, para deixar muito claro para a sociedade que nós não temos férias, e que nós não precisamos desses 15 dias, porque nós estamos aqui. Eu gostaria de poder falar mais, mas o meu tempo regimental vai se esgotar, mas eu peço que os vereadores usem a tribuna e cada um defenda seu voto. Vamos deixar a coisa muito clara para a sociedade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, imprensa. Vereador Jair, eu acho que quando o nobre vereador falou em técnica, né, ou política, eu vejo que no primeiro projeto que eu botei nesta casa, se ele fosse interessante, eu acho que ele teria sido aprovado, né? Onde a gente sabe que teve muitos vereadores que votaram contra. E ainda não tínhamos esse parecer do nobre vereador Vinta,
que parte da simetria, logicamente. Então, acho que a gente não pode vir aqui para essa casa somente agir politicamente, mas temos que agir tecnicamente. E tecnicamente é o que vale a lei, e a gente vai atrás da lei, né? Talvez eu estava errado, até no primeiro projeto que eu botei, né, nesta casa, onde que ele foi rejeitado. Então, se ele foi rejeitado, talvez, quem sabe, alguém já sabia que a lei da simetria era outra. Então, eu acredito que posso consertar meu erro, né, e mantendo, né, a posição que vem lá de cima, governo federal, governo estadual, que eu acho que parte corretamente, até porque o parecer jurídico, né, ele não nos deu um caminho exato, ele deixou escolher. Então a gente tem que cuidar para não errar nas escolhas. Então eu vou partir, né, da lei federal, lei estadual, assim seguindo a municipal, né, e meu voto, né, tantos anos que já poderia ter sido colocado esse projeto, né, vereador Vitor? Infelizmente não foi. Primeira vez que foi colocado foi reprovado, então meu voto vai ser contrário e vamos seguir a lei federal e seguir o que é certo e tecnicamente vamos manter essa posição que o nobre vereador colocou para nós na sessão passada. Vereador João Alessio Amancini. Senhor presidente, vereadores, vereadora, comunidade, imprensa, só para... Foi um debate já desde uns 2, 3 meses para cá, só para colocar umas colocações sobre minhas ações, até para que esse projeto viesse para essa discussão aqui que nós estamos hoje aqui debatendo. É isso que a gente realmente queria quando a gente apresentou a comissão, que esse projeto realmente viesse para o debate, viesse para a discussão. E é isso que aconteceu na tarde de hoje. O projeto veio à reunião da comissão, foi aprovado por 2 votos a 1. E agora realmente está a discussão no plenário, né, que nós vereadores vamos estar realmente colocando o nosso voto favorável ou contrário, mas o projeto está aqui, isso que é importante. E em várias colocações que a gente fez, a gente sempre deixou bem claro que nós não estávamos discutindo férias. Era recesso de 15 dias que nós temos no meio do ano. Tá? E sempre, em todas as minhas falas, sempre foi colocado que nunca, ano passado, inclusive a gente votou contra esse projeto, esse ano a gente vai votar favorável, mas a gente nunca parou de trabalhar. Que nem o nobre vereador colocou, de janeiro a dezembro, nós estamos aqui direto, trabalhando, junto com a comunidade. Como todos os municípios da nossa região já terminaram com o fim desse recesso, ano passado eu votei contra, esse ano eu vou votar favorável, até pelo anseio da comunidade em relação a isso, que eles nos questionam, porque eles têm 30 dias, nós temos 45, nessa relação que eu venho defendendo, até esse projeto, esse ano entrou com 9 vereadores assinando o projeto, favorável ao fim do recesso. E a gente realmente só pede o voto favorável a esse projeto que termine com esse anseio da própria comunidade, da própria imprensa, que nós podemos realmente estar aí em junho, trabalhando normalmente, até dezembro, aí onde é que a gente pode pegar nossas férias. E mesmo assim também, se não for aprovado, né, depende da visão de cada vereador, a gente vai estar aí em junho, julho, trabalhando normalmente, como a gente fez ano passado também. Obrigado. Vereadora Natália Lúcia Petrini. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, imprensa, pela primeira vez eu fico em dúvida em votar um projeto. E tenho estudado os pareceres jurídicos que falam sobre o mérito do projeto, a questão da simetria. Tenho ouvido o que tem sido comunicado à comunidade. Hoje de manhã até estava na 99.9, uma entrevista com o jornalista Kim Francisco, e ele me perguntou dessa questão e eu disse, olha, eu tenho analisado a matéria e infelizmente foi comunicado para a sociedade e para a comunidade que os vereadores têm férias no mês de julho. Desde que eu estou nessa casa, eu não me lembro
que tenha ficado em férias em qualquer período que não seja naquele período que eu estive de licença médica. Inclusive, tenho visto os vereadores sistematicamente, aos finais de semana, exercendo a sua função representativa com a comunidade, ouvindo a comunidade, enquanto o trabalhador, né, normal, comum, está, né, podendo ficar com a sua família. Nós também podemos fazer essa opção, senhores vereadores. Mas a comunidade nos cobra a presença diuturnamente. À noite, nós desenvolvemos projetos com a comunidade, eu falo que o projeto Câmara.com é um deles que nós desenvolvemos à noite. E a gente está com a comunidade diuturnamente, o celular ligado, a comunidade nos acompanhando. O que a Câmara de Vereadores tem é um recesso de 15 dias, quando não há sessões ordinárias. No entanto, nada impede o prefeito de convocar sessões extraordinárias quantas ele quiser e precisar. E essas sessões não são remuneradas, até porque as sessões extraordinárias já há algum tempo não são remuneradas. No mês de janeiro, quando também há o recesso, o prefeito também pode convocar a Câmara quantas vezes ele precisar, e a Câmara deve vir aqui votar os projetos que são de interesse da coletividade. Eu fico mais uma vez chateada quando a Câmara de Vereadores é colocada de novo frente à comunidade, como se nós fôssemos os vilões. Nós temos 45 dias de férias, mas que fique claro, o vereador não é remunerado com férias. O vereador recebe os seus salários mensalmente, mas não é remunerado com férias, e também nunca vi nenhum vereador, também o vereador Jair acompanha o seu raciocínio, de que sempre que estive aqui nos recessos, tenho acompanhado todos os gabinetes ativamente, os vereadores trabalhando ativamente na comunidade. A gente sabe que hoje o nosso voto está sendo acompanhado pela comunidade, esse projeto foi bastante difundido, e vou respeitar o voto de cada vereador, mas também vou seguindo a linha do vereador Jair, de que o parecer jurídico da Casa também vai pela simetria do Congresso, da Assembleia Legislativa. E como tenho dúvidas, vereador Winter, com relação à constitucionalidade, se nós votarmos pela derrubada, se algum vereador entrasse, se é constitucional ou não, o voto é político, como diz o vereador Jair, mas então nós temos que dispensar o jurídico da Casa, porque o jurídico da Casa também faz o seu trabalho. Tenho bastante dúvidas, então ainda até a hora de votar vou analisar o meu voto, e vou deixar claro aqui que fosse comunicado à comunidade que o que se tem aqui nessa Câmara é um recesso e não férias. Vereador não tem direito a férias. E vou dizer novamente que vereador trabalha final de semana, trabalha à noite, e tenho sido testemunha disso, porque tenho acompanhado a comunidade e tenho encontrado sistematicamente os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito. E aqui lamento que muitas vezes os secretários municipais não fazem a mesma maratona que o prefeito e o vice-prefeito fazem, que os vereadores fazem. Por serem agentes políticos, também deveriam estar presentes na comunidade, acompanhando e ouvindo a comunidade, ouvindo os pleitos. É um momento que nós acompanhamos os pleitos que a comunidade tem e os encaminhamos ao Executivo. E dessa forma a nossa vida política se faz no dia a dia na comunidade. Portanto, até o momento da votação ainda vou ver o que eu vou fazer com o meu voto. Obrigada. Vereador Josimar de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade aqui presente. E também quem nos assiste pela TV Câmara em suas casas. Eu não poderia deixar de me manifestar, uma vez que na primeira vez que esse projeto veio para essa casa, o ano passado, eu como relator fui favorável a esse projeto. Da mesma forma, mantive como relator favorável a esse projeto. Esse projeto ele é da seguinte forma, no meu ver, estudei também, vereadora Natália, analisei. Na primeira vez que ele veio nessa casa, ele veio com um parecer favorável do jurídico, e hoje ele tem um parecer que ele nos dá dois caminhos. De uma forma, tenho a entender que ele
legal e de outra forma me dá a entender que ele seria um projeto que não poderia ser colocado em votação. Então, por isso eu mantive o meu parecer, até porque nós devemos ter um caminho só. Eu vejo aqui em alguns momentos, alguns vereadores optar por uma situação que é normal, cada um faz o que quer da sua vida, e vê que isso não é legal politicamente e muda. Agora, eu não sou dessa forma. Eu, a primeira vez, fui de uma forma, mantenho dessa forma. Então, né, já de antemão, o meu voto é favorável no meu entendimento, porque tem dois caminhos que me dá, então, meu voto é favorável. Peço ao vice-presidente, vereador Jair, que assuma os trabalhos. Com a palavra, a vereadora Arlindo Rincos. Senhor presidente, vereadores, estamos aí nesse debate com relação ao fim do recesso. Nós já estamos discutindo esse fim de recesso desde o ano passado, nessa casa. Agora eu vejo assim uma situação bem política envolvido isso daí, e isso me deixa bastante chateado. Ver como estão se comportando alguns companheiros, usando politicamente, lamentavelmente. Eu vejo assim, eu sou professor, eu também tenho 15 dias de férias ou recesso metade do ano, eu sei da minha responsabilidade. Eu, como vereador, no ano passado trabalhei, e esse ano vou trabalhar, porque eu fui eleito para trabalhar com o povo. Estarei sempre com eles. Vereadores, estou bem consciente do meu voto. Eu vou dizer que o meu voto está consciente, talvez não entendido por algumas pessoas que diz a parte moral. Onde está a parte moral? Eu digo, eu estou consciente do meu voto, da minha responsabilidade como cidadão, como vereador dessa cidade. Então, e digo, seria imoral se eu fizesse coisa errada. Eu não estou fazendo nada errado, não estou ganhando nada mais e nada menos. Eu vou trabalhar com o presidente, se tiver projeto, vou ficar aqui, vou fazer as sessões extras. E quero dizer que não acho imoral o fim ou não do recesso. Esse vai ser o meu parecer, está bem consciente, conversei com alguns vereadores e já sabe meu voto. Vereador Arlindo Rincos, vamos falar de simetria. Nós temos 16, se não me engano, deputados federais de Santa Catarina, dos mais diversos partidos, inclusive do meu, do PT, do PSDB, do PMDB, do PP, dos mais diversos partidos. Nós temos 41 ou 42 deputados estaduais, um deles que representa a nossa região, deputado Carlos Chiodini, que deu um discurso, se não me engano, no ano passado, dizendo que iria apresentar esse projeto. Não o apresentou. Não o apresentou. Por quê? O vereador paga a conta? Vamos estimular os nossos deputados a apresentarem esse projeto também na Assembleia Legislativa do Estado? E vamos ver a reação? Vamos falar de moralidade? Vamos apresentar com os nossos deputados em Brasília, para que isso se cumpra de Brasília a Jaraguá? Mas não o fizeram. Não o fizeram. Isso é assimetria, então eu digo para os senhores assim, ó, estarei trabalhando, sim, nessas 2 semanas de fim de recesso, estou visitando a comunidade. Eu penso assim, que o importante é a gente estar lá trabalhando, não só colocar no papel ou o fim do recesso ou não o fim do recesso e fazer lobbyzinho. Então, lamentavelmente, eu fico até um pouco chateado em alguns momentos, como que a gente vê o uso disso daí.
Então, eu digo para os senhores, votem consciente, votem com responsabilidade e votem com sabedoria. Vereador Josimar. Presidente, nós, dando também um cumprimento a essa fala do vereador Jair, inclusive os deputados, o vereador Jair, tem até 14º, 15º, outras coisas que também devem ser revistas. Fica aí a sugestão. Obrigado, presidente. Obrigado. Peço que retome os trabalhos o vereador Arlindo Ricos. Em votação. Só para esclarecer, quem for pelo fim do recesso, vota sim. E quem for pela manutenção do recesso, vote não. Votação encerrada. Dou como rejeitada a emenda do LOM número 1, 2014, por 5 votos favoráveis, 4 contrários e 2 abstenções. Temos em votação única o projeto de lei número 62/2014. O projeto de lei número 62/2014, votação única. Autor, Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.799/2013, de 13/12/2013, e alterações posteriores e da outras providências. Referido projeto visa promover a readequação orçamentária de ação consignada no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 2.500.000, para atender despesas com o pagamento de agentes comunitários de saúde e médicos, ESF. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 62/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 63/2014. O projeto de lei número 63/2014, primeira votação. Autor, Jair Pedri. Denomina via pública, Rua 1422, Dorcídio Venâncio Voltolini. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 103/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 52 de 2014.
o projeto de lei número 52/2014, segunda votação, autor Arlindo Rincos, denomina Centro Municipal de Educação Infantil de Maria Mocua Ketkowski. Solicito ao vice-presidente, o vereador Jair, que assuma os trabalhos. Com a palavra, a vereadora Arlindo Rincos. Senhor presidente, vereadores, ao senhor Silvino Ketkowski, que foi o doador do terreno para que fosse construída a creche no Braço Ribeirão Cavalo, nomeando o nome da sua mãe, Dona Maria Mocua Ketkowski. Ela é natural de Jaraguá do Sul, nasceu em 14 de agosto de 1914, filha de Francisco Mocua e Victoria Mocua, onde ela e seu marido, João Ketkowski Júnior, casaram-se em 18 de junho de 1931 e fizeram bodas de ouro em 1981. Foram um dos pioneiros moradores da região de Nereu Ramos, onde hoje, bairro chamado Braço Ribeirão Cavalo. Vindo a criar 10 filhos, sendo Lúcia, Madalena, Silvino, Matilde, Pedro, Paulo e Catarina. Genesto, Ernesto e Joãozinho. Ficando viúva com 76 anos, trabalhando na colônia, ali feita por ambos. Falecendo no dia 8 de junho de 1991, às 9 horas, no seu domicílio. Então, graças ao senhor Silvino Ketkowski, o bairro Nereu Ramos, na localidade do Braço Ribeirão Cavalo, vai ter a primeira creche, tão esperada por aquela comunidade, e sabemos que aquela luta daquela comunidade há muitos anos esperando essa creche. Pela doação desse terreno pelo seu Silvino, realmente homenageando a sua mãe, hoje, Braço Ribeirão Cavalo vai ser contemplado neste ano por essa creche. Muito obrigado. Peço que retome os trabalhos do vereador Arlindo Rincos. Ação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 52/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 58/2014. Projeto de lei número 58/2014, segunda votação. Autor, Executivo. Institui o regime simplificado de licenciamento para residências unifamiliares isoladas e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 58/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Indicação número 228 de 2014. Horários de ônibus. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Indicação número 231 de 2014. Trânsito. Vereadora Natália Lúcia Petri. Indicação número 232 de 2014. Iluminação pública. Vereadora Natália Lúcia Petri.
Indicação número 233, de 2014, substituição de Boca de Lobo. Vereadora Natália Lúcia Petri. Serei, senhor presidente. Em votação conjunta as indicações. Vereadora Ademar. Votação encerrada. Dou como aprovada a votação conjunta das indicações número 32, 2014, por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação única o pedido de informação número 3, 2014. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Pedido de informação número 3 de 2014. Referente a informações acerca da construção da estação de tratamento de esgoto localizada no bairro São Luís e da implantação da rede coletora de esgotos na cidade de Jaraguá do Sul. Vereador Amarildo Sarte. Em discussão. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o pedido de informação número 3, 2014, por 10 votos favoráveis. Convido para fazer parte da mesa diretora o senhor Erci Schwentzelder, diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, campus de Jaraguá do Sul, a qual irá explanar sobre a solenidade em comemoração aos 20 anos da existência do Instituto. Vereador e comunidade, realmente estamos bastante felizes por essa oportunidade desse momento. A gente está comemorando esse ano, dia 18 de maio agora, foi comemorado os 20 anos da nosso Cefet, antigo Cefet e também a Escola Técnica Federal e atualmente o Instituto Federal de Santa Catarina, localizado aqui próximo, aqui na Getúlio Vargas. E, para tanto, a gente convida todos os senhores e comunidade para o dia, agora, no dia 29, quinta-feira, às 19h30, um ato solene, que é, vamos dizer assim, o nosso melhor momento, assim, para mostrar a nossa presença e também agradecer todo esse apoio que nós tivemos até hoje aqui na cidade e também pretendemos continuar cada vez mais fortes. Afinal de contas, sempre temos um ensino gratuito, de qualidade. Só para citar, hoje o nosso Instituto Federal de Santa Catarina já é ex-campeão, quer dizer, já conseguimos hexa em termos de qualidade dos institutos do Brasil, e a gente se orgulha bastante de pertencer a esse grupo, vamos dizer assim, esse trabalho que eu sou atualmente o diretor. Sem esquecer também que nós temos nosso Instituto Federal também aqui no GW, que é a antiga escola ali perto do PUC, e atualmente com cursos também lá presente, enfim, a comunidade
pode ter cursos hoje que temos parcerias ótimas, tanto com a Prefeitura, cursos de Pronatec, cursos pós-médio, curso superior de licenciatura, formação de professores aqui no centro. Também temos os nossos cursos de mecânica, eletrotécnica e tecnólogo em mecânica, lá no GW, que a gente comunica, que a gente chama de GW. E também nós temos o nosso curso pós-médio e design de moda aqui também no nosso centro, aqui na Getúlio Vargas. Então, convido a todos, nós também, juntamente com o meu convite também, assinado pela dona Maria Clara Kastner Schneider, que é a reitora de Florianópolis, na quinta-feira, para esse momento para nós bastante importante e que a gente agradece, por sinal, o nosso ex-aluno. A gente fica feliz de saber que hoje é o presidente da mesa e a gente está bastante contente nesse momento. Vai haver, acho, né, um momento de até uma abertura aqui dia 10, né? Então, 10 de junho, uma sessão solene. Mas nesse momento queria convidar, acho que os senhores já receberam o convite às 19h30. Eu quero só parabenizá-lo pela direção da IFSC, ou Instituto hoje, o professor Irci, assim eu digo, um grande professor de informática, conhecedor dessa área, onde que eu tive o prazer de estudar com o senhor, no início da Escola Técnica Federal em Jaraguá do Sul. Se eu não me engano, 93 ou 94? Isso, né? 93. 93 ou 94, quando eu iniciei ali. Nas atividades iniciais era 94, 94, sim. né? Você foi da primeira turma. Da sim. primeira turma. Tá bom. Então, eu sei do excelente trabalho que é feito ali, dos excelentes professores extremamente capacitados, comprometidos com a educação, e eu sei o trabalho desenvolvido aí. Eu quero novamente parabenizar o senhor. Eu sei que o senhor também é um dos pioneiros aí do Instituto, né? Que está ali desde, vamos lá, 96? 95, 95. 96, desculpa, 96, Isso. Como substituto, depois como Isso. efetivo, 97. Eu me lembro, o senhor vindo para dar aula para a gente, então agradeço mesmo. E Jaraguá do Sul está em boas mãos, e a IFSC também. Obrigado. Quero também colocar, nesse momento, vou externar também para os colegas de trabalho, o seu cumprimento, e a gente vai participar de todos, por favor, se puderem comparecer, a gente agradece. Obrigado pelo momento também, pelo espaço. A gente que agradece, a casa sempre está à disposição, precisar vir aqui, estamos à disposição da IFSC e do senhor. Obrigado. Está livre a palavra. Vereador João Alessio Famancini. Senhor presidente, vereadores, vereadora, comunidade, a gente tem aquele projeto, vereador no bairro, que a gente vai cada 15 dias num bairro diferente. E a gente, esse final de semana, a gente esteve no Rio da Luz, próximo a Ceval. E, novamente, hoje nós estávamos discutindo aqui sobre aquele projeto da água e luz. Acho que interessante. Só que a gente está barando num assunto que é a defesa civil, laudo de 2008 e 2011, e esse laudo aí, infelizmente, de lá para cá não foi mexido assim, praticamente nada, tudo ruas todas em área de risco, e a gente sabe que só tem uma propriedade ou nenhuma, que nem se pega hoje o bairro Santo Antônio, está todo ele em área de risco, e se você for verificar, é um absurdo isso. E a gente eu fui na RI 58 na Águas Claras, isso ano passado, e a gente fomos de novo esse ano por causa do problema de água e luz. E daí a moradora ganhou um laudo lá de 2008 dizendo que a casa dela lá, na localidade dela, é área de risco. Mas eu conheço a propriedade só que agora me fugiu só o nome da senhora. É uma área que eu conheço a casa dela, uma casa longe do córrego, não tem barranco na casa dela, não tem nada, uma casa de material bem feita, não tem nada de rachadura, uma casa linda, considerado área de risco. E daí
lá, não conseguiu ligar a água dela, porque a luz dela ela já tem. Inclusive, é que nem o vereador Vini sempre fala, o vereador Pedro também sempre comentou isso também, que passa já o cano principal ali, é só fazer a ligação. E esse final de semana também lá em cima, mesma situação também de pessoas que estão lá, moram na localidade, e onde é que eles moram, onde é que eles residem, não é área de risco, não tem nada lá que diga realmente que é área de risco. Então, nós vamos ter que realmente tomar alguma... conversar, ou trazer alguém do secretário, ou o próprio Mike da Defesa Civil. Nós vereadores, está começando começar a debater esse assunto, para ver se realmente nós conseguimos arrumar alguma solução em relação a isso, que comece a liberar esses imóveis que realmente não estão na área de risco. A área de risco, tudo bem, é uma área abrangente, mas a propriedade onde é que essas pessoas moram não estão em área de risco. E tem várias pessoas que não podem estar voltando hoje para sua casa, porque onde é que ela mora, a localidade é área de risco, mas as casas dessas pessoas não estão em área de risco. Lá aconteceu isso, tem várias situações no Santo Antônio, tem na Águas Claras. Então, acho que nós vamos ter que começar a levantar realmente esse debate para nós conseguirmos dar uma solução para esses moradores que não moram na área de risco. Não é porque a localidade toda que justo aquela casa que a pessoa realmente quer a luz ou água, não pode estar conseguindo por esse motivo. Que é uma parte... vereador, obrigado. Nós não podemos considerar, vereador João Femoncini, que por conta de 2009... 2008 e 2011. 2008, exatamente no final, quando aconteceu aquelas desgraças todas na cidade, nós não podemos parar a cidade por conta daquele episódio. Hoje o município ele se fundamenta em laudos daquela época ainda, como o senhor bem disse. E se escoram numa alegação de que falta profissionais para a área, para poder refazer esses laudos. E que eu acredito que falte mesmo. Só que não sei se o profissional da área é geólogo ou alguma coisa parecida, mas o senhor que tem uma proximidade muito grande com o governo, poderia até levar a sugestão, vereador João Femoncini, de licitar essa mão de obra, de licitar esse trabalho, esse terceirizado, esse profissional, para que pudesse desinterditar essas áreas que para nós hoje já não tem mais esse problema, como o senhor mesmo disse, mas que continuam impedidos por conta de um laudo de 2008. Até só para notar, seja a tua própria visão, começou agora, segunda-feira, uma geóloga, começou, sim, concursada na Defesa Civil, especificamente para a Defesa Civil. Tá? Então, acho que vai começar pelo menos... Só que se ela não começar a levantar esse debate, essas sugestões, esse embate, eu já converso praticamente 1 ou 2 vezes por semana com o próprio Maico em relação a isso, que nós vamos ter que começar a mexer em relação a isso, começar a discutir isso, tentar arrumar uma solução para isso. Até hoje nós estávamos discutindo tantas conversas, mas a gente não conseguiu achar um foco legal para tentar focar, para tentar resolver isso, mas eu acho que nós vamos ter que sentando com os grupos, pensando para tentar resolver esse tipo de problemas. Quer uma parte, vereador? Vereador João, obrigado pela parte. Eu não me recordo muito bem no momento do assunto, mas não foi contratada uma empresa, se eu não me engano, até pela Defesa Civil, para fazer toda a parte geóloga, um estudo grande, aprofundado, na cidade de Jaraguá do Sul, bem no início do nosso mandato, eles não vieram? Não, foi nessa... Não tenho esse conhecimento. Não, eu lembro que nessa casa veio, inclusive, a empresa, a pessoa que ia fazer os trabalhos. Podemos até dar uma... Eu lembro que veio tanto um funcionário da Defesa Civil, juntamente com pessoas da empresa que possivelmente faria esse trabalho bem aprofundado em relação às áreas de risco, vários trabalhos, né, de prevenção e em prol do apoio da Defesa Civil. Então, não me recordo muito bem se chegou a ser concretizada essa empresa ou não. Mas acho que também... Não, a gente pode até dar uma verificadinha. Até nessa ação de sábado, até veio um presidente de uma igreja, que eu confesso, não sei onde é que é, mas eu peguei os dados dele, eu vou estar indo amanhã ou na quinta-feira, lá para a gente realmente verificar, porque a versão dele
é que se a igreja foi interditada como foi, as casas do lado de baixo da igreja também teriam que ser interditadas e elas não foram. Então tem algumas colocações ali que para a comunidade não está muito bem explicado e entendido em relação a esses casos que está acontecendo em Jaraguá do Sul. Que é uma parte, vereador. Obrigado, vereador João. Eu até quero complementar um pouco do questionamento do vereador Jair. Além das pessoas perderem, e ainda estão pagando IPTU e taxa de lixo. Então, isso tem que ser bem lembrado, que além de perder os seus imóveis, ainda estão pagando IPTU e taxa de lixo. Então é isso, obrigado, vereadores. Vereador Josimar de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora. Bom, eu quero começar falando aqui da questão do projeto da ligação de água e luz, o qual nós discutimos nessa tarde aqui hoje, dando continuidade à palavra do vereador João, o qual nós levantamos de novo essa situação esse ano, devido às reclamações dos nossos munícipes. Eu sou prova viva disso, porque acompanhei alguns moradores lá na prefeitura e nós não conseguimos êxito nenhum. As pessoas foram lá e famílias que têm filhos estão sem água ou sem luz. E tem alguém fornecendo um rabicho, ou então fornecendo água numa ligação lá emprestada. E veio nessa tarde o nosso conhecimento, um novo projeto, que eu quero dizer, senhores vereadores e comunidade, que me agrada em partes, que me agrada. Mas que eu quero ver se realmente na prática isso vai funcionar. Porque se isso não funcionar, presidente, eu estou com o projeto para revogar a lei em andamento, dia já que praticamente pronto, se esse projeto não funcionar. Mas eu quero acreditar, sim, que ele vai ser, na prática, vai ser cumprida essa lei. Então, nós vamos ficar no aguardo. Eu volto a dizer que me agrada, sim, o que foi apresentado. Se realmente for cumprido segundo o que está ali, vai dar certo. Porque nem sempre a lei aprovada é cumprida. Porque o ano passado foi aprovado um projeto aqui, veio ano passado, aprovamos no começo do ano, que não aconteceu. As pessoas iam lá e a ligação não estava sendo feita a ligação nem da água nem da luz. Então vamos aguardar. Se esse projeto não der certo e não for cumprido a lei conforme nos apresentarem algumas questões que levantadas hoje de melhorar ainda, nós entraremos com o projeto para revogar essa lei com certeza. Porque a comunidade não pode pagar esse preço. A comunidade está pagando hoje por uma falta de fiscalização que é da prefeitura. Essa questão de inibir a ligação de água e luz é para tirar a responsabilidade da prefeitura, que é de ir lá e proibir as pessoas de fazer as construções ilegais, diríamos assim. Volto a dizer, é a única cidade de Santa Catarina que existe essa lei. Mas se for para melhorar de alguma forma, e realmente ela, na prática ela funcionar, porque eu também tenho a dizer que, se for para fazer uma ligação de água e luz, aonde tem um problema lá que está interditado pela Defesa Civil e realmente não tem condições de uma pessoa habitar ali, para não colocar em risco a sua família, eu concordo que deve ser ligado mesmo. Ou na área de preservação permanente também, tem alguns casos, nos loteamentos clandestinos, a gente defende também que não deve realmente ser feita a ligação. Mas tem outros casos, como os loteamentos irregulares, que estão há 30 anos, 40 anos lá, e as pessoas lá que adquiriram seu imóvel, que na época foi deixado acontecer, e lá 99% está hoje ligado à água e à luz, e o cidadão não pode fazer essa ligação. Eu acho que também aí seria injusto, e nós estaríamos prejudicando essas famílias que têm esses imóveis lá. Então nós vamos aguardar. A segunda colocação que eu quero fazer aqui,
Nós recebemos aqui hoje, talvez algum vereador ainda vá falar sobre isso, a visita do presidente do sindicato, o Sr. Luiz César Schorner, isso? Falando hoje sobre a questão do abaixo-assinado que eles recolheram, foi protocolado aqui e foi entregue também ao senhor Dieter, que vai ter uma reunião marcada na quinta-feira com eles, e eu quero manifestar aqui que não cabe a nós, esse é um projeto do Executivo, mas que tem todo o meu apoio. Porque quando vieram aqui falar da questão do aumento dos médicos, nós entendemos que se fazia necessário esse aumento por causa do atendimento da nossa população. Hoje, inclusive, eu dando uma entrevista na rádio, hoje entrou uma mulher que entrou em outro assunto, falando, vereador, tu concorda de um médico atender 4 pessoas somente no seu horário de atendimento? Eu falei, não concordo, eu acho um absurdo. E eu quero saber se esse médico, se lá no consultório particular dele, ele atende só 4 famílias em 4 horas. Eu queria uma resposta, eu quero saber se lá é dessa forma. Agora, o sistema nosso está errado, vereador Natália. Nosso sistema está errado. Nós que colocamos, essa situação, esse parâmetro que vai ser atendido tantas pessoas, eu vejo uma forma assim, nós não podemos prejudicar a consulta, querer acelerar para consultar 30 num espaço que dá para consultar 20, mas também que dá para fazer um pouquinho mais. Dá para fazer um pouquinho mais. E nós, poder público, estou falando do executivo, ou que seja legislativo, nós temos que colocar essa meta. Eu vejo até, vereador Natália, vereador Zé que está ansioso para falar, eu vejo até que não deve a pessoa, que o problema de saúde ela não espera. O cidadão que vai lá porque ele precisa da consulta e do atendimento. Não dá para voltar para casa com a dor ou com o problema que ele tá passando naquele momento. De alguma forma, algum profissional teria que atender esse cidadão. Então, eu vejo dessa forma. Então, não dá para nós esperarmos isso. Mas, voltando ao assunto ali vereador, eu já vou passar para o senhor, só um momento. Eu vejo que esse momento, diante do que foi passado para nós aqui, que está dentro do limite que eles têm direito, eu acho que nós temos sim, eu peço dar uma atenção, líder de governo, que o Dieter, eu tenho certeza que ele vai ser maleável e que realmente faça isso, para não acontecer o caos que hoje está acontecendo em Joinville e Blumenau, o qual parou toda a cidade lá, o atendimento, a população está sendo prejudicada, e aqueles que estão reivindicando o seu aumento, eles estão lutando por aquilo que eles têm direito, ou pelo menos entendem que eles têm direito, que eu acho que é muito justo. Eu acho muito justo. Agora, o que eu acredito que o prefeito vai tomar atitude de entender e de compreender e fazer com que isso aconteça, para que nós, população, não venhamos a ter essa perca aqui do atendimento e que realmente os funcionários da prefeitura ali que trabalham, que executam o seu trabalho com sinceridade, que tenham lá o seu aumento, que nós entendemos, pelo que foi passado para nós, que está dentro da lei, que eles realmente têm direito a esse aumento. Mas eu creio que o nosso prefeito, Dieter, é bastante maleável, conforme até o líder do governo falou, e vai aderir esse pedido dos colaboradores da prefeitura e vai dar tudo certo, nós não vamos entrar nessa situação que os nossos municípios vizinhos estão passando. Só para concluir, o vereador questionou essa questão do IPTU, eu recebi uma ligação ainda ontem, vereador Zé. Lá no alojamento 84, a família que me ligou, foi interditado pela Defesa Civil a casa do cidadão, o terreno dele todo, hoje foi tomado como área verde da prefeitura. Foi dado um terreno que é questionável em outro local, que até hoje ele não é o dono desse terreno, e agora a justiça está executando ele para ele pagar IPTU e pagar o asfalto que foi feito lá. Então, vereador, para mim não tomar todo o tempo aqui... Obrigado, Josimar, pela parte, vereador. O senhor colocou que o médico ele leva 1 hora para uma consulta. Isso é básico, é básico. O que nós não queremos é que o médico só olhe para o paciente, faça a sua receita sem saber o que o paciente tem. Que isso era reclamado no passado, entende? E hoje ainda não sei se reclamo, mas que o paciente sentava
e o médico já estava com a receita feita. Então, eu concordo que o médico faça uma avaliação de uma certa forma muito procedente, que avalie o paciente de uma forma de qualidade. Eu acho que um médico não pode avaliar um paciente em 15 minutos ou em 10 minutos. Então, eu concordo com uma consulta de 1 hora. Agora, se não houver concordância, o executivo que coloque mais profissional. Mas o vereador José Osório de Ávila, o senhor como conhecedor um pouco da saúde também, eu acho que 1 hora para atender um paciente, só se você pedir até o número do sapato da bisavó do cara, porque não é possível. Não é possível que vai demorar 1 hora para fazer uma consulta. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se não tiver um exame específico, que o médico lá ele não tem condições de realizar exame naquele momento da consulta, eu acho que... Quem sou eu que não sou profissional da área da saúde? Como todo mundo sabe aqui, eu sou formado em administração, não tem nada a ver com saúde, mas eu acho que meia hora é muito tempo para examinar o cidadão e ter um diagnóstico do que realmente ele tem. Mas... Então, eu acredito que não é necessário tudo isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jair Pedrinho. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora Natália, em outubro do ano passado, usei essa tribuna para homenagear os para-atletas de Jaraguá do Sul que disputaram a 9ª edição dos Jogos Abertos Paradesportivos de Santa Catarina, o Parajasc de 2013. Os para-atletas que conquistaram medalhas naquela competição foram devidamente reconhecidos e hoje usufruem dos benefícios do Bolsa Atleta, uma espécie de bonificação financeira oferecida pelo Ministério dos Esportes e repassada aos medalhistas através da Fundação Municipal de Esportes. Mas e os outros para-atletas? Aqueles que não receberam medalhas, aqueles que treinaram, disputaram e que não conquistaram o objetivo maior, que era as medalhas. Será que não merecem nenhum incentivo ou nenhum reconhecimento? A cidade de Chapecó está sediando nesta semana a 10ª edição do Parajasc. Nossos atletas já estão lá desde ontem, dando o melhor de si para representar a nossa cidade. Será que todos os colegas que nos prestigiam e também os vereadores tinham conhecimento até então disso? Será que Jaraguá do Sul está torcendo por nossos para-atletas? Ou, pela correria do dia a dia, quem sabe muitos nem saibam que hoje Jaraguá está competindo no Parajasc. Vai ser bonito de ver estampado nas páginas dos jornais as fotos dos deficientes que se destacaram nas competições, ladeados por autoridades e supostos incentivadores. Mas o que de concreto o poder público e o empresariado também tem feito para custear as despesas de treinamento, material esportivo, pagamento de instrutores, inscrição em competições e despesas de viagem, para que os nossos para-atletas possam bem representar Jaraguá do Sul? A representação de nossa cidade nas últimas edições do Parajasc tem sido salva pelos atletas da APAI, alguns deficientes visuais, que por sua própria conta incentiva seus alunos à prática de esportes e, com isso, formam vencedores. Além da APAI, desde 2013, a APED, Associação de Apoio às Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida do Vale do Itapocu,
também passou a compor a delegação jaraguaense com 12 para-atletas, que desde a formação de sua equipe vem sofrendo amargamente com a falta de incentivo público para custear as despesas de treinamento. Desde a sua fundação, em agosto de 2012, a APED vem mantendo as suas atividades a muito custo. Pleiteou uma sala ao prefeito municipal para montar a sua sede, que ainda não foi atendido, mas que até onde eu sei, primeiro nós precisamos transformá-la em utilidade pública e nós o faremos. Procurou pela Fundação Municipal de Esportes várias vezes, buscando auxílio para pagar o seu treinador e seus materiais esportivos. E foi, em algumas situações, politicamente vetada. Não nego e torno público isso, que a Fundação Municipal de Esportes está prestando todo o auxílio para a delegação jaraguaense lá em Chapecó. Alimentação, alojamento, transporte, todo o suporte está sendo devidamente oferecido. Mas isso não é o suficiente. Os atletas da APED não estariam no Parajás que hoje, se não tivessem ralado muito. Literalmente ralado muito. Atrás de empresários e também de políticos, que mesmo mal falados, ou melhor, em alguns momentos até difamados por alguns funcionários comissionados do Executivo. Se não fosse estes empresários e políticos também difamados por esses cargos comissionados, certamente a APED também teria hoje maiores dificuldades para manter financeiramente as atividades esportivas da associação. Não precisamos de muito dinheiro para viabilizar esse tipo de incentivo. Precisamos, sim, uma boa dose de vontade política, que certamente ajuda e muito. Então eu quero, em dois momentos, o primeiro, desejar à APED, Associação das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida do Vale do Itapocu, que representa Jaraguá do Sul, desejar muita sorte e que tragam muitas medalhas, e também manifestar o meu sentimento de indignação com alguns funcionários comissionados da Fundação de Esportes, quando que não conseguem fazer a sua parte, e eu entendo que legalmente existem impedimentos, mas que não difamem, que não falem mal de empresários ou de nós políticos. Eu não sou empresário, eu sou político, na real essência da palavra. Eu sou político, na real essência da palavra. Mas que pelo menos os funcionários que não conseguem, através da Fundação, atender as demandas vindas das associações, que pelo menos respeitem a classe política, que por intermédio dos políticos nós conseguimos intermediar algumas ajudas e algumas contribuições para tornar concreto o sonho destes para-atletas. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jefferson de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, compartilhando um pouquinho das palavras do vereador Jair, eu tive a oportunidade de, durante 2 meses, como presidente da Fundação dos Esportes, acompanhar e estive junto no Parajás, onde foram muito bem atendidas essas crianças pelos profissionais que lá estavam. A gente via elas sorrindo e contente pelo aquele momento, apesar de estar no alojamento de escola, toda a sua dificuldade, os profissionais que lá estavam tinham realmente muita dificuldade. E quanto ao apoio
as pessoas que vão para o Parajasc, que fazem o esporte Parajasc, eu não vejo impedimento legal algum, né, em a Fundação Municipal apoiar, até porque, né, são cidadãos como nós, e todo o esporte amador ele tem o direito de ser apoiado pela Fundação Municipal de Esportes. Eu vejo que, né, eu acho que esses profissionais que talvez negaram esse apoio, talvez até falta, né, alguma coisa de conhecimento, se realmente houve essa negligência, porque a Fundação Municipal de Esporte ela está disposta a apoiar sim, né, ela prevê que pode ser apoiado, até porque eles representam Jaraguá do Sul num Parajasc, num campeonato regional, num campeonato estadual, no qual mostram seus valores, né, e as suas competências, porque é incrível você acompanhar esses atletas, né, fazendo os seus trabalhos esportivos. E complementando agora, nobre vereador João, realmente teve uma audiência pública referente às áreas de riscos, problemas com casas, né, mapeamentos. A Defesa Civil esteve aqui nesta casa, no dia 13 de maio de 2013, no qual foi apresentada a empresa, representantes da GeoEnvy, no dia 13 de maio de 2013. E lá ficou, né, conforme está a ata do dia da audiência pública, onde eles botaram alguns objetivos, que seriam cadastradas iriam ser feitos mapeamentos técnicos através do governo federal, uma empresa contratada, né, pelo governo federal e não pela prefeitura, mas que estaria à disposição de Jaraguá do Sul, e que realmente ia cadastrar em torno de 3.100 edificações, nos mais diversos bairros da cidade, localizadas no perímetro urbano. O projeto será executado exclusivamente com recursos federais. Então a gente faz um ano já que houve essa audiência pública nessa casa, não tivemos dados, até recomendo que se busque mais informações e nos traga na próxima sessão. Se realmente está faltando profissionais, então o trabalho desses profissionais que foram contratados pelo governo federal não está funcionando. Então são mais de 3.100 edificações que eles teriam que mapear e realmente liberar ou interditar. Eu acho que é um trabalho que tem que ser revisto e cobrado, né? Porque realmente, independente se sai verba municipal, eu acho que a gente tem que cobrar do governo federal, que investiu, nos deu essa condição de botar profissionais à disposição, no qual foram apresentados nesta casa, e quem sabe até chamá-los aqui para ver realmente qual foi o trabalho feito e de que forma eles podem nos ajudar com essa falta de profissionais na área da defesa civil e engenharia, para que nos mostre essas áreas, né? Só uma parte, vereador. Não, eu acho que se tem realmente esses dados, tá, realmente que não veio na minha memória, realmente que a gente fez essa audiência pública aqui, mas é que assim, então é interessante já que foi feito. Então nós vamos realmente até pedir para que o secretário, né, viesse, ou o diretor viesse na salinha para uma reunião e que realmente nos explique o que foi feito e o que a gente poderá fazer em relação ao que está acontecendo em Jaraguá do Sul. Pelo que eu percebi, pelas conversas que eu tive com o diretor, tá, eles realmente não avançaram em nada, então, tá? Desculpa, eu acho que não adiantaram em nada, né? Se houve mesmo, se teve esse planejamento, se foi feito algo, não se resolveu nada, tá? Nada, porque tá como 2008, 2011. Justamente. Então tem que ver até que tipo de estudo que eles fizeram, né, vereador? Até para a gente ter um pouquinho de noção do que a gente pode fazer daqui para frente para estar ajudando essas pessoas realmente que estão hoje. As pessoas que estavam presentes naquele momento, nobre vereador, era o secretário Marcelo Prognoff, o professor Antônio Edésio Jungles, diretor-geral do CEPED, Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, consultor do CEPED, senhora Luísa Moreira, geólogo da Prefeitura, senhor Normando, a geóloga Germaine Aline,
a coordenadora do Centro Universitário de Estudos e Pesquisa sobre Desastres do CEPED, senhora Sara Catagena. Então, assim, são todos os profissionais que se colocaram à disposição. Acho que seria interessante uma explicação, porque a gente vê muita dificuldade nessa situação e o quanto antes a gente ter uma explicação referente a isso, né? Vereador Jefferson, eu falei agora há pouco na sala em U, numa entrevista, que falta projeto. Que falta projeto, vereador João Femoncini. Dinheiro em Brasília tem. E tem muito dinheiro, falta projeto. Projeto para nós votarmos aqui na Câmara. Falta projeto. Mas nós temos um secretariado, não todos, é verdade, mas alguns, que turisticamente são campeões. Singapura, Portland, Munique na Alemanha. Projeto para viagem tem. Projeto para viagem tem. Não tem projeto para esse tipo de situação. E tem mais, vereador Jefferson, tem mais. Vou fazer um levantamento de alguns projetos que perderam prazo. Alguns projetos, inclusive no Chico de Paula. Obrigado, vereador. Vereador, até aqui diz assim, ó, são palavras da empresa contratada, que diz que a vida é o bem mais precioso que temos. Por isto, o objetivo principal desse trabalho é garantir a segurança da população. Reforçou na tribuna a representante da empresa GeoEnvy, responsável pela elaboração do diagnóstico das áreas de risco. A geóloga Germânia Lina disse que os trabalhos de mapeamento das áreas de risco começam esta semana. Isso foi no dia 13 de maio de 2013. Então, acho que chegou a hora de nós cobrarmos. Passaram-se mais de um ano, né? E também falar um pouquinho, voltar à área, ao esporte. Hoje houve uma discussão em relação ao acontecer e não acontecer a segunda divisão, que é um campeonato de muitos anos da Liga Jaraguaense, e onde foi prometido apoio, e segundo eles uma conversa já esteve com a Fundação. A gente sabe que repasse de verba para entidades nesse ano não vai acontecer, mas que a Fundação pode sim fazer um campeonato, né, onde pode contribuir, que são mais de 700 atletas diretamente entre aspirante e titular na segunda divisão, escolinhas, que são campeonatos feitos pela Liga Jaraguaense, onde poderiam ser custeados, pelo menos com arbitragem, desde que a Fundação promovesse, já que a Liga não tem dinheiro para promover. Então, acho que seria interessante, né, conversarmos e, quem sabe, essa casa poder contribuir através de todos os vereadores com um apoio, né, em alguma devolução para que eles possam pelo menos pagar a arbitragem e a Fundação possa fazer esse campeonato e apoiar, né, não a Liga diretamente, mas sim esses 700 atletas que estão esperando por esse campeonato e que poderão ter um calendário anual juntamente com as escolinhas que acontecem em Jaraguá do Sul. Obrigado. Concluída as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco a sessão ordinária para o dia 29 de maio, quinta-feira, no horário regimental. Acessou o site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Pelo portal, muitas informações importantes sobre a cidade estão disponíveis. Debates, votações, notícias, portal da transparência e as transmissões ao vivo das sessões e eventos da Câmara. www.jaraguadosul.sc.leg.br e também nas redes sociais para você se conectar. Acesse, o endereço da sua cidade é aqui. Informação é direito do cidadão. Você sabia que a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul faz parte do seu dia a dia?
Você pode até não se dar conta disso, mas em muitas situações, no seu cotidiano, você se depara com o trabalho dos vereadores. Através de leis apresentadas e aprovadas por eles, sua vida fica melhor, mais fácil e mais segura. Aprovando leis oriundas do Poder Executivo, a Câmara permite a realização de importantes obras para a comunidade. Tudo para que você, jaraguaense, tenha uma melhor qualidade de vida.